Boa noite família. Você pode sentar. Aqui, ó. Obrigado, Gui. Seu lindo. É isso, ajuda a esposa mesmo, que senão lá em casa o bicho pega, né? Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial pra gente aqui, sábado às 7, porque eu acredito que a vida é feita de ciclos, né? Então, às vezes a gente inicia um ciclo, depois a gente termina esse ciclo. E hoje é o último culto do sábado às 7. É o último culto do sábado. Esse culto está sendo transferido para o domingo às 18 horas. O culto se chama 18H. E vocês vão entender um pouquinho mais para frente o que significa isso. Mas eu estou muito feliz e muito grato a Deus por tudo que Ele fez durante esses quase 11 meses que nós dirigimos esse culto. Cara, são incontáveis testemunhos de cura, são inúmeras conversões, talvez dezenas de conversões, e o principal, o Espírito Santo esteve aqui todos os dias, enquanto nós estávamos orando, louvando, pregando e anunciando o Evangelho. Eu não fico triste, eu fico alegre, porque nós temos uma nova oportunidade. Eu acredito que uma nova janela se abriu para que nós possamos impactar ainda mais pessoas. Então talvez você seja aquela pessoa apegada a esse culto, mas eu quero te falar, vem com a gente, porque 18H vai ser um culto extraordinário. A gente vai alcançar o sobrenatural e trazer para o natural, para que Deus faça coisas incríveis. Amém? Glória a Deus. Você que nos assiste online, eu quero desejar a vocês boas-vindas. Então não se esqueça, domingo que vem, dia 6/6 às 18 horas, nós temos um encontro marcado. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Então abra o seu coração, abra a sua casa, desligue o seu WhatsApp, tire qualquer distração, para que você mergulhe na palavra de Deus. E aquilo que Deus vai fazer hoje vai ser incrível. Eu quero começar aqui falando de 3 pessoas que estão aqui, que para mim são muito especiais. Primeiro, minha tia Bia, minha tia querida, minha tia preferida, predileta. Fica em pé, Bia, deixa eu honrar a sua vida. E o Dani, meu primo querido, quase um filho. Fica em pé você também. O Dani morou com a gente 1 ano, deu um pouco de trabalho, mas Deus consertou ele. Ele está bem agora. E o Mateuzinho também, que é cria dessa casa aqui, está fazendo um trabalho incrível, missionário, homem de Deus. Fica em pé também, irmãozão. Tá lá na Zion, congregando lá. Cara, é uma igreja incrível, a gente ama, a gente respeita, e a gente sabe que Deus está lá. E eu quero começar essa mensagem aqui para honra e glória de Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aí, ó, veio a minha Bíblia. Essa Bíblia aqui é sinistra. Essa da Jesus Cop é incrível, mas eu gosto da minha. Queria pedir que você se colocasse em pé mais uma vez. Pela última vez, eu prometo. Nos próximos 20 minutos, tá? Deixar claro que você depois mandou levantar de novo. Queria que você levantasse a sua mão para o céu e que nós começássemos a clamar a presença de Deus. Deixa eu falar, o que Deus vai fazer hoje? Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia e o que a Bíblia faz em nossas vidas. Muitas pessoas acreditam que isso aqui é apenas um pedaço de papel. Não, isso aqui é um manual de conduta de todo cristão. Isso aqui é um escudo que nos protege do erro. E eu creio que Satanás fica muito irritado e muito pilhado e muito pistola, porque ele não quer que essa mensagem seja levada adiante. Então levante a sua mão onde você estiver, na sua casa, levante a sua mão, feche seus olhos. Pai, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem, Deus. Deus, que o Senhor faça com que essa mensagem seja efetiva. Pai, é sobre o Senhor, é sobre aquilo que o Senhor nos ensinou, é sobre os mandamentos que constam nesse livro incrível. E nós te pedimos que essa mensagem seja clara, que não haja distração, que não haja, Senhor, perda no raciocínio. Pai, que o Teu Espírito Santo use a minha vida para falar com cada um aqui, cada um que nos assiste. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Vamos começar esse tempo incrível aqui. Olha só, no começo desse ano aqui, a primeira mensagem que eu preguei no primeiro domingo do ano foi a Bíblia. E cara, eu amei, foi uma das pregações assim que eu tive mais feedback, foi uma das pregações que as pessoas mais comentaram comigo. Cara, que incrível, como essa perspectiva da Bíblia mudou a minha vida, a forma como eu vi. E nesse dia, né, no dia 1º de janeiro, eu entrei num propósito de ler o Novo Testamento em 31 dias, eu e a Érica. E nós lemos, cara, foi puxado, 12 capítulos por dia, talvez um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas nós fizemos. E cara, Deus foi abrindo a minha mente com relação às coisas da Bíblia.
E eu fui aprendendo ainda mais. Naquele dia, naquele primeiro culto, nós mergulhamos em 3 aspectos da Bíblia. O primeiro aspecto que eu quero recapitular para que faça sentido para você, para que você entenda o porquê que nós colocamos aqui o tema como Bíblia parte 2. O primeiro aspecto que nós abordamos é que a Bíblia é uma escritura sagrada. Por que eu abordei esse aspecto? Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas desvalidam o Velho Testamento, jogam fora o Velho Testamento e se baseiam apenas no Novo Testamento. Meu querido, você está sob a graça. Sim, a graça nos basta, a graça nos foi salva. Nós não precisamos fazer da graça hiper. A graça, ela é imensurável, ela já é hiper por si só. Mas isso não desvalida, cara, tudo o que aconteceu no Velho Testamento. A Bíblia inteira aponta para Jesus, o Velho Testamento inteiro aponta para Jesus. E ali nós declaramos e vimos o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,15, que diz assim: e que desde a infância sabeis as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, repita comigo, toda a Escritura. Não, meu querido, você está na casa do Senhor, você está na presença de Deus, você precisa fazer melhor do que isso, amém? Repita comigo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, Paulo, que é talvez um dos apóstolos mais incríveis, ele diz lá que toda a Escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é boa para o ensino, ela é útil para a repreensão, enfim, nós não podemos pegar simplesmente a parte a qual nós gostamos e descartar aquelas partes que nos confrontam. Esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto que nós abordamos é que a Bíblia é a resposta de Deus. E eu falei que todas as respostas que você precisa na sua vida, elas constam aqui dentro desse manual de conduta incrível. Talvez você não ache as respostas que você queira, mas todas as respostas que você precisa, você acha aqui. Muitas vezes a gente faz da Bíblia um livro de sorte. Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. Baruque, filho de... Você entende? Não é assim que funciona, meu querido. Você precisa entender o que a Bíblia está te dizendo quando você perguntar algo por Deus. Deus responde de inúmeras maneiras. Deus responde através de sonhos, Deus responde através de profecias, Deus responde através de louvor, mas Deus, grande parte das vezes, responde através da palavra dele. Então a Bíblia tem todas as respostas que você precisa. E o terceiro aspecto que nós abordamos é que a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui isso confronta muitas pessoas. Jeremias 30, de 1 e 2 diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disser. Deus não falou apenas com Jeremias, Deus falou com Moisés. Se nós lemos lá em Êxodo, capítulo 34, 27, disse mais o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque segundo o teor dessa palavra, fiz aliança contigo e com Israel. Cara, e tantos outros. Isaías, ele conta, anos e anos antes de Jesus nascer, o nascimento de Jesus, e ele conta a morte de Jesus. Outros profetas, Joel e tantos outros, predisseram coisas incríveis que constam na Bíblia. Então sim, a Bíblia é a palavra de Deus. E hoje, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, nós pegaremos esse último ponto, esse último gancho, para descobrir 4 coisas que a Bíblia gera na vida daqueles que acreditam que ela é a realidade, que ela é a palavra de Deus. 4 situações impressionantes que você vai mergulhar. Talvez você já tenha ouvido falar, mas nunca tenha entendido a profundidade do que a palavra de Deus pode trazer para a sua vida, amém? Então, o primeiro aspecto que eu quero falar, que a palavra de Deus é capaz de fazer, é regenerar. Esse é o primeiro ponto. 1 Pedro 1,23 diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Regenerar no dicionário significa o ato de voltar a gerar, de reestruturar, de renovar, de reconstruir. Algumas versões da Bíblia diz assim, tendo renascido, ou seja, o conceito é o mesmo. Regenerar é você nascer de novo. Mas o ato de regenerar, ele não é simplesmente o fato de você se converter, você falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. É muito mais profundo do que isso.
É mais do que simplesmente você se converter, porque a sua conversão, ela é simplesmente uma parte do seu novo nascimento. Ela é muito mais. A conversão, ela dá um início ao seu processo e à sua caminhada com Deus. É isso que a conversão faz. Mas nós podemos ir muito mais fundo quando nós pensamos sobre sermos regenerados. Esse novo nascimento, ele é um sentimento muito amplo, e ele aborda absolutamente tudo, incluindo a nossa salvação, desde o arrependimento, a sua fé, a conversão e até a glorificação. É isso que essa regeneração faz. Deixa eu te falar, às vezes a gente pensa que o fim da vida de um cristão é você aceitar Cristo. Esse é o início, mas quando você entende que você foi regenerado, você entende que todo um processo foi iniciado na sua vida, e que o seu novo nascimento começou no dia quando você dobrou o seu joelho, quando você confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, e vai terminar, ou nunca terminará, mas um dia você estará sentado ao lado do Senhor, e lá você vai viver essa regeneração também, a continuidade dessa regeneração. O que eu acredito que Pedro quis dizer aqui, quando não sermos regenerados de semente corruptível, é que a vida eterna, ela não pode vir, ela não pode acontecer a vida eterna através de uma descendência humana ou de um ato de procriação. É muito mais profundo do que isso. Nós somos feitos de semente incorruptível, ou seja, ela transcende o que é humano e terreno. Você ser incorruptível é que nunca vai morrer. É uma semente que nunca vai morrer. E ela também significa uma semente que pode produzir um ser eterno mediante ao novo nascimento. É isso o que a semente incorruptível faz. E você precisa entender isso. Você iniciou sua caminhada com Deus quando você se converteu. Mas existe muito mais do que isso. Existe muito mais do que você simplesmente levantar na sua manhã e falar: Senhor, muito obrigado por esse dia, e viver a sua vida. Quando você é regenerado, você entende que você precisa ir além daquilo da sua zona de conforto. Você vai além disso. Você entende que tudo o que você faz é para glorificar o nome de Deus. E essa caminhada te leva até o fim. E aí deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é a semente incorruptível? É a palavra de Deus. A Bíblia é a semente incorruptível. Você sabe que existem várias expressões que nós podemos linkar diretamente com a Bíblia, a palavra de Deus. Existem expressões como palavra da sua graça, palavra do Senhor, palavra da verdade, palavra da vida, palavra de Cristo. Todas essas formas alternativas, elas se referem ao Evangelho de Cristo. E aí deixa eu te falar que o Evangelho de Cristo é o agente regenerador, porque nos traz o conhecimento de quem é Jesus. O Evangelho é o agente que nos faz entender o que a regeneração faz em nós quando nós conhecemos a Cristo. Eu quero ler para vocês o que está escrito em João 3, capítulo 3, versículo 3, diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí deixa eu te falar, querido, é exatamente dessa forma. O nascer de novo, o regenerar, não é apenas uma confissão de que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, embora essa seja o seu pontapé inicial, e você tenha que falar isso. Para você iniciar a sua caminhada com Deus, entender esse processo de regeneração, você precisa fazer essa oração. Mas deixa eu te falar uma coisa: por conta dessa regeneração, desse novo nascimento, um dia nós estaremos no reino de Deus e seremos mais exaltados do que os anjos, e compartilharemos de toda a natureza divina e toda a plenitude de Deus. Você entende isso? Que um dia você vai estar sendo mais exaltado do que os anjos, então você vai estar desfrutando de toda a natureza divina do nosso Senhor Jesus. É isso que a regeneração faz em nós. É isso que é ser regenerado. Você entender que um dia você estará desfrutando de toda a plenitude e de toda a beleza que vem dele. É isso que ela faz em você, amém? O segundo ponto que a palavra de Deus é capaz de fazer: alimentar. Quem gosta de comida aqui? Eu gosto muito de comer, gente.
eu tenho um lema. As pessoas pensam, pô, você vai para a academia às 6 horas da manhã, você faz jiu-jitsu. Eu vou, mas eu vou porque eu posso comer à vontade. E essa é a real. Eu nunca tive o sonho de ficar bolado, eu nunca tive o sonho de ficar, não sei o quê. Cara, o Dani sabe disso. Cara, eu sou do tipo de pessoa que, se deixar, eu como McDonald's todos os dias, como porcaria todos os dias. Eu amo comer, especialmente comida que não é tão saudável. A palavra de Deus, ela nos alimenta, mas o tipo de alimento que ela faz, que ela traz, os nutrientes que ela contém, são outros nutrientes extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual. Eu quero ler com vocês o que está escrito, continuando em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. E aí deixa eu te falar aqui, os alimentos, eles são utilizados pelo nosso, a Natália Vereus que está aqui, né? Ou ela está para lá? Bom, ela estava aqui, mas o ex está ali, o marido dela, ela é nutricionista, e que audácia minha querer falar a respeito de alimento e seus nutrientes, mas eu vou tentar vir aqui. Então assim, os alimentos eles são utilizados pelo nosso organismo para realizar o metabolismo e ajudar na manutenção e crescimento dos tecidos, além de fornecer energia e todas as outras coisas. Mas nós precisamos lembrar aqui que as funções desempenhadas por um dado alimento, elas dependem dos nutrientes. Então nós temos lá proteína. A proteína, eu peguei aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem, eu pesquisei. Então, tem algum outro nutricionista na casa aqui hoje? Ou só a Natália? Eu acho que é a Natália, né? Mas que bom que ela não está aqui então, se eu falar besteira. Cadê? Mas a proteína, eles são nutrientes essenciais e têm diversas funções e necessidades em nosso organismo. Sabia que vários tecidos humanos, como ossos e músculos, são feitos de proteínas? Além disso, a proteína ela é importante para a nossa imunidade, para o nosso sistema imunológico e para a nossa vida, né? São responsáveis por transportar substâncias como nutrientes e medicamentos através do sangue. Vocês sabem quais tipos de alimentos são proteínas? Carne, adoro carne. Não gosto de lentilha, mas feijão, que mais? Ovo, whey protein. Você é marombado, não é não? Fala aí, gente. Essas são as proteínas. Mas vocês percebem que todo alimento, se usado de forma errada, pode causar um mal? Todo alimento que você usa de maneira errada, você acaba sobrecarregando o seu organismo, e ao invés desses nutrientes te fazer bem, ele te faz muito mal. Nós temos também carboidrato. Carboidrato é da hora, né? Massa, pão. Você sabia que a falta de carboidrato ela pode gerar depressão, irritabilidade e tantas outras coisas? Sabia disso? Que existem pesquisas que mostram que a falta de carboidrato no corpo do ser humano, ela gera depressão. Mas tudo que é em excesso faz mal. Existe apenas um nutriente que você pode consumir por toda a vida que vai te fazer bem. E esse alimento é a palavra de Deus. Os nutrientes que contém aqui, meu irmão, não existe excesso. Nunca vai existir excesso. Se você se alimentar de maneira correta, diariamente, consumindo tudo que possui aqui dentro, você vai ter uma vida feliz e saudável. Mas deixa eu te falar, quando Pedro diz e compara ao leite materno, ele sabe a necessidade de uma criança que ainda mama no peito, o quanto essa criança deseja e o quão bem o leite materno faz. Quem aqui é mãe que está amamentando? Pô, tem um monte de mãe que eu sei, ninguém levantou a mão. Mas a minha esposa, a Érica, não é expor, né? É a realidade, né? A gente fala aqui, né? Mas os meus 2 filhos se alimentaram do peito, lógico, por 2 anos. É lógico que os 6 primeiros meses é exclusivo, a amamentação exclusiva do peito. E depois ela é suplementada, na verdade ela é um complemento
dos outros alimentos que a criança faz na sua caminhada. Então começa com fruta, depois passa para legumes e aí por aí vai. Mas você percebe uma criança, quando mama no peito, o desespero que ela tem quando ela está com fome, é a sobrevivência dela. A sobrevivência dela está naquele lugar, e mais do que a sobrevivência, existe o aconchego, existe o lugar de segurança. E aí você percebe, cara, o John e o Enzo, eu acho que todas as crianças são assim, mas quando eles mamavam, até um som de prazer eles faziam, porque existia prazer. Eu acredito que Pedro diz exatamente isso, sabe, que nós deveríamos desejar o alimento espiritual, assim como essa criança tem prazer no leite materno, porque aquilo é o seu sustento, aquilo é onde ele é nutrido, aquilo é onde ele não passa fome, e aquilo gera saúde nele. Você sabia que o leite materno, já comprovado pela OMS, tem muitos benefícios para as mães que amamentam a criança, única e exclusivamente nos 6 primeiros meses, e continuam assim, pelo menos até os 2 anos de idade? Vocês sabiam que crianças que mamaram, elas têm menor risco de obesidade, elas têm um desenvolvimento na inteligência maior do que aqueles que não mamaram, além do que a redução de alergia, a redução de risco de morte súbita. O leite materno, ela tem muito benefício, ele tem muito benefício. Quem dirá a palavra do Senhor? Quem dirá o nosso leite espiritual? Assim como uma criança chora pelo leite materno, nós deveríamos chorar pelo um crescimento espiritual e desejar isso como se nossa vida realmente dependesse, porque a sua vida depende da palavra de Deus. Talvez você pense, não, a minha vida não posso basear a minha vida nisso. Deixa eu te falar uma coisa, é por isso que tem tanto crente desviado, porque ao invés de consumirem esse alimento e terem uma vida saudável, esse alimento acaba se passando misturado com falsidade e com tantas outras coisas, ele se torna um veneno e não um alimento. Mas deixa eu te falar uma coisa, existem inúmeros benefícios que você pode encontrar na palavra de Deus, e esse crescimento espiritual que nós precisamos, que Pedro diz para nós desejarmos, ele se dá pelos seguintes nutrientes. Aqui eu vou dar algumas dicas. Ele se dá pela busca do conhecimento através da palavra de Deus, ou seja, leitura e meditação. Não simplesmente abra a Bíblia como se fosse apenas um check. Fiz a minha devocional, li um versículo, não preciso mais. Esse é o maior erro. Leia a palavra de Deus, entenda o que ela está dizendo. Eu não estou falando para você ler 10 capítulos num dia. Talvez você leia um versículo e você gaste 20 minutos, 30 minutos. Entenda o que a palavra de Deus vai te entregar e vai ministrar na sua vida. Outra forma de você se nutrir espiritualmente é fazendo com que a oração se torne parte da sua vida, e não separar apenas aqueles 3 minutos antes de você dormir para falar com Deus. Esse é o maior erro. Um dos grandes erros de nós é a preguiça de orar e achar que Deus só se relaciona conosco no nosso lugar secreto. Deixa eu te falar uma coisa, o seu lugar secreto pode ser o seu carro, o seu lugar secreto pode ser o seu escritório, pode ser o seu trabalho, onde você estiver, se você orar, Ele vai te ouvir. Então, ao invés de você escutar rádio com música secular, enquanto você estiver indo para o seu trabalho, cara, coloque um louvor e fale com Deus. Ao invés de você escutar notícias, e aqui eu não estou falando para você deixar de fazer absolutamente todas as coisas, buscar conhecimento, não. Eu acho que é importante nós nos inteirarmos a respeito dos assuntos que são concernentes à nossa vida. Mas mais do que isso, deseje conhecimento da palavra de Deus, porque isso vai fazer com que você tenha grandes experiências. Outra forma de você nutrir a sua vida espiritualmente é buscar pelos dons do Espírito. Uma outra forma, a prática de amor ao próximo, o amor a quem não merece. Que maneira mais incrível de você crescer espiritualmente. Santificação. E aqui é a chave, porque embora nos dias atuais nós ouvimos muito e muitas pessoas dizendo que a graça de Deus te basta, e ela realmente te basta, mas ela não te dá a chance de viver uma vida em pecado. Romanos 6 combate exatamente isso.
essa teoria de que a graça é suficiente na sua vida, que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, leia Romanos 6 e você vai entender o que Paulo diz a respeito de uma vida de promiscuidade. Porque se você é nascido de Deus, você quer se afastar do pecado e não quer viver no pecado. E você vive embaixo da graça, porque você entende o sacrifício que Ele fez por você. Porque não é porque é de graça, e não é porque foi de graça para você que não custou. Muito pelo contrário, teve um preço de sangue pago por Ele, para que você tenha vida em abundância. E essa vida você só consegue viver se você viver em santidade. A palavra de Deus diz que o pecado nos afasta de Deus. Então como que você pode entender a graça de Deus se você está preso no pecado? É mais do que isso. Busque espiritualmente através de louvores e de tantas outras formas. Você precisa desejar a palavra de Deus. E Pedro usa essa metáfora, que nós devemos ter o urgente desejo de ter as realidades espirituais, tal como uma criança tem o desejo ali na sua mãe, como se a sua vida dependesse daquilo, e de fato depende. Não ache você que a Bíblia é apenas um complemento. A Bíblia não é um complemento. A Bíblia é o seu manual de conduta. A Bíblia é o escudo que te protege do erro. E se você viver dessa forma, entender dessa forma, você vai ter uma vida próspera e abençoada. E eu não estou falando próspera financeiramente, antes que alguém venha aqui falar teoria. Não. Você vai ter tudo o que você precisa. E é isso que Deus faz com a gente. Então deixa eu te falar uma coisa. Seja dependente da palavra de Deus e nunca negocie isso. Nunca negocie, para que a sua espiritualidade e o seu alimento não seja misturado com coisas desse mundo. Separe o seu leite espiritual, para que você tome um leite puro, o leite da palavra de Deus, amém? Terceiro ponto que a Bíblia nos gera, ela nos santifica. Vocês percebem como tudo está linkado? Primeiro ela te regenera. Enquanto você é regenerado no novo nascimento, você começa a ser alimentado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela te gera santificação. E aqui eu quero ler o que está escrito em João 17, versículo 14 a 19. Diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na tua verdade. E aqui deixa eu te falar, o sentido básico dessa palavra santificação não é perfeição, é separação. Existe uma grande diferença entre você ser perfeito e você ser separado. Porque perfeição, nunca ninguém vai ser. Eu nunca vou ser perfeito, mas eu posso ser sempre separado por Deus. Separado do que, Ramon? Separado da vida imoral, separado do pecado, separado para o que é reto, separado para Ele. É para isso que nós somos santificados. Nós somos separados daquilo que o mundo detém. Deixa eu te falar uma coisa. O que o mundo carrega é maldade. O que o mundo tem para te oferecer nunca é algo 100% bom. Ele vem com uma cara de uau, que novidade, que prazeroso. E logo depois você se dá e você se depara com algo muito cruel e as consequências da sua atitude. Você ser separado não é você ser perfeito. Você ser separado é você fugir do mal. É você lutar contra a sua carne. E é você fazer com que a voz do Espírito seja muito mais forte do que a voz da carne dentro da sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa. A santificação, ela é uma transformação interior. Ela é uma transformação ética, ela é uma transformação moral. E quando você é transformado, você então se torna exemplo para outras pessoas. Quantos aqui viviam uma vida completamente torta? Completamente fora dos padrões? Eu tenho aqui ó, o Fê é meu amigo ali. Fernando Santin, posso falar nisso porque ele foi regenerado, porque ele foi salvo, e porque é um crente, é um cristão de verdade. Fernando Santin, quando eu conheci ele, eu conheço ele desde muito pequeno, muito moleque. Quando nós nos reencontramos na faculdade, ele não era convertido, e o desejo dele era ter um barco, e o barco se chamaria Sodoma e Gomorra. Estou mentindo, Fernando?
Estou mentindo? Não, né? Por quê? Porque ele não tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas então um dia o Fernando, depois de muita insistência minha, veio para a igreja, e no primeiro dia que ele pesou aqui, ele se converteu. Essa transformação na vida do Fernando fez com que outros amigos olhassem e então pensassem: cara, se Deus transformou a vida do Fernando, que queria ter um barco chamado Sodoma e Gomorra, Ele pode transformar qualquer vida. E foi assim que o Gui, cadê o Gui? O Gui, irmão do Fê, se converteu, vendo a transformação na vida do Fernando. É um efeito cascata. Quando você se santifica, quando você é separado por Deus e das coisas do mundo e do pecado, outras pessoas vêm, outras pessoas começam a falar: cara, o que Deus fez na vida desse homem eu quero na minha vida. O apóstolo Lamartine, quando se converteu, era a mesma coisa. Ele já contou aqui que muitas pessoas diziam: esse cara vai virar um bandido, esse cara vai virar um bandido. Então ele se converte e a sua transformação é radical. O pai do Lamartine um dia se converteu, chamou ele no quarto e disse: eu não sei o que aconteceu, mas eu quero esse Deus que mudou a sua vida. É isso que a santificação faz. Ela faz com que as pessoas reconheçam em você algo diferente. Se os seus amigos do trabalho não estão reconhecendo algo em você diferente, talvez você não esteja vivendo um processo de santificação. E talvez seja duro você ouvir isso, mas é a realidade. Porque a Bíblia diz que onde habita a luz, não existe trevas. Então ou você entra num lugar para ser luz, ou então a sua luz vai ser apagada para que você viva junto nas trevas. Tome a sua decisão e decida a qual lado você deve estar e a qual lado você quer estar. E é isso que faz, é isso que a palavra de Deus diz. E aí deixa eu te falar uma coisa: quando você é santificado, quando você é separado, as vozes do Espírito, a vontade da carne, ela é morta, porque a voz do Espírito e as vontades do Espírito entram e tomam a sua vida. A palavra de Deus diz lá em Gálatas que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, elas não se dão. E é isso que acontece dentro de você. Quando você santifica, o Espírito fala muito mais alto do que a sua carne. Mas quando nós lemos esse versículo 17, que diz lá: santifica-nos na sua verdade, significa que nós temos que imergir na palavra de Deus. Você ser separado é você conhecer a Bíblia, é você estar aprofundado. E deixa eu te falar uma coisa: quando você investe tempo buscando a Deus através da palavra, você não fica com a sua mente vazia. Você sabia que nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia? O seu pensamento é a sede das suas emoções. Então quando você se alimenta espiritualmente, quando você nutre a sua vida espiritualmente, você não tem tempo para pensar nas coisas que você não deveria pensar. Você não tem tempo para olhar para aquela mulher que passa na rua. Você não tem tempo para olhar para aquele garotão fortão do seu trabalho. Você não tem tempo para satisfazer a sua carne. Porque quando o Espírito de Deus habita em você, quando você está nutrido e espiritualmente saudável, você deseja única e exclusivamente agradar ao Senhor. Você não deveria gastar tempo com outras coisas. E aqui eu quero contar uma ilustração para vocês. Que um grupo de seminaristas foi fazer uma prova de uma única questão. E essa única questão é: fale sobre Jesus e fale sobre Satanás. Era uma prova de uma única questão dentro de um seminário. Então o professor deu a eles 60 minutos para que eles fizessem esse texto, falassem sobre Jesus e falassem sobre Satanás. Então um dos seminaristas pegou o seu caderno e logo começou a escrever. Apaixonadamente ele começou a falar sobre o seu Senhor. Então ele falou sobre a obra redentora de Jesus, ele falou sobre os milagres, ele falou sobre os sacrifícios, ele falou sobre a crucificação, sobre a ressurreição, sobre o poder de Deus. Ele estava tão cheio de Jesus, ele queria tanto falar de Jesus naquele texto, que ele não viu o tempo passar. E de repente ele ouve uma voz dizendo: 1 minuto. Essa voz é do diabo, não é verdade? Quantos aqui já estavam fazendo prova e aí eu vi 1 minuto? E comigo era assim, 1 minuto, eu olhava, a minha prova estava em branco. Ou então eu estava acordando enfim. Mas ele ouviu essa voz do professor dizendo: 1 minuto, falta 1 minuto. E quando ele viu, ele não falou nada sobre o diabo. Então ele completa o seu texto dizendo:
Fiquei tão envolvido com Jesus que não tive tempo para pensar em Satanás. Meu amigo, é isso. Se você gastar tempo se alimentando, se santificando, sendo regenerado, você não gasta tempo pensando nas coisas de Satanás, pensando em satisfazer a sua carne, a sua vontade, porque o seu desejo se torna agradar aquele que te salvou de todo mal e de todo pecado. É isso que a palavra de Deus gera em você. Sabe por quê? Deus tem levantado uma geração apaixonada, porque essa geração tem encontrado socorro, enquanto o mundo não pode recorrer, essa geração tem sido socorrida pela palavra de Deus, a palavra que traz cura, a palavra que renova, a palavra que traz esperança. Eu tenho dito para as pessoas: gaste menos tempo em frente à TV, gaste menos tempo em frente aos sites de notícia, porque eu posso te atualizar. Se você abrir qualquer site amanhã, vai estar falando de Covid, vai estar falando de Bolsonaro, vai estar falando de manifestação contra Bolsonaro, e vai estar falando que o Corinthians perdeu provavelmente. E olha que eu sou corintiano, hein? Cara, se as pessoas gastassem tempo lendo a Bíblia como elas gastam em mídias sociais. Eu pego às vezes o meu celular para ver relatório mensal de consumo. Meu irmão, o que eu gasto de tempo em WhatsApp não está escrito. Se eu gastasse esse tempo, eu estou falando de mim, sendo vulnerável. Se eu gastasse o tempo que eu vejo lá, o meu consumo mensal no WhatsApp, lendo a Bíblia, e olha que eu leio bastante a Bíblia, eu tenho uma rotina de estudo, eu sou muito regrado. Eu chego na igreja em torno de 8h30. E eu saio, eu sento na minha sala, eu fico até pelo menos 12h30 sentado estudando. Então eu sou regrado, eu sou muito regrado. Mas se eu gastasse o tempo, meu amigo, Billy Graham ficaria pequeno, hein? E você? Quanto tempo você tem investido na palavra de Deus? Quanto tempo você tem ouvido? Quanto tempo você tem estudado? Quanto tempo você tem se alimentado espiritualmente? Para que você seja regenerado, para que você se alimente espiritualmente e para que você santifique, você precisa se posicionar. E você precisa se posicionar hoje. Amém? Exatamente isso que a santificação faz conosco. Porque através da palavra de Deus nós podemos vencer as tentações. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou aqui minimizando o crack, não estou aqui minimizando a pornografia, são vícios terríveis. Mas eu creio que há poder na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado, eu vos concederia. Então peça a Deus para que Ele te livre do mal, e Ele vai te livrar, e você vai ver que existe um Deus. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você entende isso? Que a palavra de Deus ocupe o seu pensamento, para que não exista mais depressão, para que não exista mais pensamentos suicidas, para que não exista mais síndromes, ansiedade, síndrome do pânico. Você precisa renovar sua mente, você precisa se alimentar espiritualmente, você precisa entender que você foi regenerado e sobre você existe o sangue do Cordeiro, que te selou e te livrou de toda acusação. O quarto ato que a palavra de Deus nos traz e nos gera é fé, e a fé é o que nos leva à salvação. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Algum tempo atrás eu preguei sobre fé. Quantos estavam aqui quando eu falei sobre fé? Falei sobre fé, e a fé é você acreditar em alguma coisa. Então os humanistas têm fé na humanidade, os ateus têm fé que o mundo surgiu através de uma explosão e blá blá blá, e nós cristãos temos fé no Deus vivo, no Deus altíssimo. Nós temos fé que Jesus morreu por nós, e por conta dessa morte nós fomos salvos e redimidos. Você foi comprado pelo preço de sangue. É isso que a fé faz conosco. E aí deixa eu te falar, quando Paulo diz assim, de sorte que a fé
é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que está aqui é verdadeiro, é real e aconteceu. Não tem como você descaracterizar e não tem como você brigar contra a inerrância da Bíblia. Eu já disse, são 66 livros, 40 autores diferentes, escrito em mais de 3.000 anos diferentes, em 3 continentes diferentes, por pessoas, por 40 autores que talvez nunca tenham se cruzado, e a Bíblia inteira se completa. Não existe contradição na palavra de Deus. Então, se você ouve a palavra de Deus, você tem a salvação. Quantas pessoas já não foram salvas porque abriram a Bíblia e entregaram o coração para Jesus? Eu já ouvi inúmeros relatos de pessoas que se converteram lendo a Bíblia. Não por conta de uma pregação, não por conta de um louvor, mas por conta da palavra de Deus. Muitas músicas que nós cantamos saem da Bíblia, saem de histórias que estão aqui dentro. Hoje um louvor que me toca muito, não de hoje, mas de um tempo para cá, Emaús. Emaús é uma história que está na Bíblia. Salmos 96 está na Bíblia, e a gente canta, e tantas outras composições, nós podemos ver a mão de Deus, e Deus tocando, e Deus transformando. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus, ela nos conta, Paulo lá fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então sim, você é salvo pela graça, mas você precisa da fé. Fé aonde? Fé em Jesus. E aí deixa eu te falar uma coisa, o Espírito usa essa mensagem para convencer as pessoas de que nós precisamos de um Salvador. E aí quando você entende que você precisa de um Salvador, que eu preciso de um Salvador, você então entende que esse Salvador tem aqui na Bíblia, e o nome dele é Jesus. E aí então, quando você vai se aprofundar na palavra de Deus, você entende que a Bíblia inteira aponta para Jesus, que Jesus é o tema central de toda a Escritura. E aí quando você vê Jesus, de Gênesis a Apocalipse, você fica apaixonado e fala, uau, como esse cara é tão poderoso, e como ele sempre existiu. Eu quero esse homem que pode me regenerar, eu quero esse homem que pode me santificar, eu quero esse homem que pode me alimentar espiritualmente. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus é como Adão, só que ele não pecou, ele venceu o pecado para nos dar vitória. Jesus é como um animal no Éden que foi morto para cobrir a nudez do nosso pecado, do seu pecado, do meu pecado. Jesus é como a árvore da vida, ele dá a vida eterna a todos aqueles que o recebem. Você quer ter a vida eterna? Receba Jesus no seu coração. Jesus é como Abel, porém o sangue de Jesus não clama por justiça, o sangue de Jesus não clama por condenação, mas clama por justiça. Jesus é como Abraão, saiu da sua terra para formar um povo incontável. Jesus é como Moisés, ele é quem nos guia, ele é quem nos liberta. Jesus é como Jó, o justo que padeceu e suportou grande tribulação. Jesus é como Davi, que luta e vence os gigantes que nos afrontam. Jesus é como Esther, porque diante do rei ele intercede por mim, intercede por você. Jesus é como o Cordeiro Pascal que morreu em nosso lugar. Deixa eu te falar que Jesus é o templo, Jesus é o sumo sacerdote, Ele é o sacrifício, Ele é o rei. Jesus é absolutamente tudo. E quando você entende isso, meu querido, se você não entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela pode te gerar tantos outros benefícios, você nunca vai ter uma vida plena. A palavra de Deus não muda, Ele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. E eu queria orar por você. Você que talvez nunca tenha feito uma oração de entrega ao Senhor. Talvez você já venha na igreja há algum tempo, talvez você já frequente esse lugar há algum tempo, mas talvez você nunca tenha entendido que você foi regenerado, nunca tenha entendido que a palavra de Deus ela tem
o alimento espiritual que você precisa. Talvez você nunca tenha entendido essa questão de santificação. Deixa eu te falar, santificação. Ser santo não é aquele que menos peca, mas é aquele que mais se limpa, mais recorre à fonte. Talvez você tenha tido fé, mas nunca tenha entregue o seu coração para Jesus. E hoje você tem a oportunidade de fazer isso. Se você entrou aqui hoje e deseja entregar o seu coração para Jesus, para que essa verdade faça sentido, para que essa verdade, para que a palavra de Deus faça sentido na sua vida, você precisa, em primeiro lugar, ter fé que tudo que está escrito aqui é verdade. Ter fé que tudo que está escrito aqui vem dele. E que você tem um propósito incrível e que Deus quer te usar. Se você está aqui hoje e nunca fez essa oração, eu queria pedir que você levante a sua mão, que nós vamos orar por você. Onde você estiver, levante sua mão. A igreja fica de olhos fechados. Nós queremos te dar a oportunidade agora de talvez ter uma entrega genuína e uma entrega verdadeira. Levante sua mão bem alta onde você estiver. Nós queremos orar com você. Nós não queremos te pedir nada. Nós simplesmente queremos te dar a oportunidade de entregar o seu coração de uma vez por todas para o Senhor, para que Ele faça algo extraordinário. Se você está aí assistindo online, está aparecendo um QR Code na sua tela, escaneia. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, fale com a gente quer te conhecer, a gente quer se conectar com você, a gente quer conhecer a sua história, e nós queremos te ajudar nesse processo, para que você entenda aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Existe alguém que deseja fazer essa oração aqui nesse lugar? Coloque a mão no seu coração, onde você estiver. E fale com Deus agora. Fala: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, Jesus. E que o Senhor seja o centro da minha vida para sempre. Que a Sua palavra transforme o meu caráter, transforme a minha personalidade e mude tudo o que o Senhor precisa mudar. Em nome de Jesus. Talvez você tenha entrado aqui também hoje e faz tempo, talvez que você esteja distante da presença de Deus. Talvez você não se sinta mais uma pessoa tão importante para Ele. Talvez você esteja machucado por conta das circunstâncias. Mas hoje você precisa se reencontrar com Ele. Para que tudo que nós falamos aqui se torne verdadeiro, você precisa tomar uma decisão hoje. E se comprometer a buscar o Senhor de uma outra forma hoje. Eu queria pedir que todo mundo ficasse em pé. Porque eu acredito que perante Deus nós sempre temos a oportunidade de melhorar e fazer melhor. Enquanto nós estivermos louvando aqui, eu quero que você no seu lugar tenha a liberdade para ajoelhar, para sentar, mas eu queria que você falasse com Deus. Talvez faz tempo que você não tenha uma conversa franca. Nós ficamos tão presos muitas vezes à forma de orar. Eu percebo muitas vezes que a minha oração ela é quase igual todas as noites, quando eu oro e abençoo os meus filhos. E quando eu percebo isso, eu falo: Senhor, coloque uma nova oração nos meus lábios. E o que eu quero te falar é que talvez você esteja fazendo orações repetidas, mas o que o Senhor espera hoje é uma outra oração. Algo que não saia do seu intelecto, mas algo que saia do seu coração. Fale com o Senhor agora. Levante a sua mão onde você estiver. Senhor Deus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos pela Tua palavra. Nós te amamos, Pai, porque o Teu Filho veio ao mundo e não nos deixou só, Deus. Ele nos deixou algo precioso, um manual, Pai, onde nós podemos viver, podemos enxergar, Pai, mesmo não tendo participado, nós conseguimos enxergar pela fé, Pai, todas as coisas, e por conta disso nós temos acesso a um relacionamento verdadeiro com o Senhor, acesso, Pai, à cura, acesso à restauração, acesso, Pai, a um novo começo todos os dias. E nós te amamos, Jesus. Que essa mensagem, Pai, gere
gere um incômodo em nossas vidas. O incômodo, Senhor, onde nós tenhamos o desejo de Te buscar ainda mais, de ler a Sua palavra, de, Pai, nos alimentar dela, Pai, de nos nutrir espiritualmente, para que nós estejamos saudáveis quando as lutas vierem, que nós saibamos onde está o nosso socorro. Em nome de Jesus, Deus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos e nós damos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Recebe, Pai, tudo que nós temos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.